Gente, bom dia, vamos para mais um dia de propósito. Hoje chegamos no 6º capítulo da Bíblia, Provérbios capítulo 6, e nesses 30 dias de setembro a gente vai estar lendo um capítulo da Bíblia, fazendo um tempo de oração, comentando os melhores versículos para o nosso dia a dia. Como eu falei ontem, sabedoria é saber viver e reagir corretamente diante das situações da vida. Então vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Amigo, se você está em dívida com seu vizinho, se está preso em um negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a sua casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nenhum minuto, livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vá, se humilhe e peça e insista. Não deixe para depois, não há tempo para perder. Livre-se disso como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. Versículo 6. Você é preguiçoso. Olhe para a formiga, observe e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Versículo 12. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno, numa piscada trama golpes, passa a perna no outro e ainda por trás das costas cruza os dedos. Em sua mente doentia sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar confusão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total. A vida dele desabará e não haverá conserto. 16. Aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta e as 7 que ele não tolera. E a 7ª que ele não tolera: os olhos arrogantes, a língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, coração que planeja maldades, pés que correm para trilhar da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e discórdia entre os irmãos. Versículo 20. Caro amigo, siga o conselho do seu pai e não ignore os ensinamentos de sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés, vistam-se como um xale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Pois o conselho é como um farol que guia, e o bom ensinamento é luz que clareia. Disciplina, advertência são caminho de vida. Eles o protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia. Pois uma prostituta tem o seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Pode andar descalço sobre as brasas sem queimar e ficar cheio de bolhas dos seus pés? É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Se for pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar a própria casa. O adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada. Pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva, e não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumentos que poderão acalmá-los. Essa foi a palavra de hoje, Provérbios capítulo 6, quantos ensinamentos, né? Eu fiz algumas divisões aqui, ó. Do versículo 1 ao versículo 2, ele fala sobre você fazer negócios sem sabedoria, e daí você penhora a sua vida, né? Penhora bens,
e você fica em problemas. Então a Bíblia está aconselhando que você tem que sair dessa confusão rapidamente. Vá, converse com a pessoa, se livre dessa confusão o quanto antes, né? Você tem que ir atrás das pessoas e conversar com elas. Do versículo 6 até o 11, ele vai falar sobre o preguiçoso e sobre a observação. Vê que legal, a Bíblia nos aconselha a observar as formigas, porque as formigas elas trabalham, elas têm sabedoria para trabalhar, para poupar, para as estações, né? Ela trabalha, ela colhe em uma estação, ela poupa numa estação, para quando vier outra estação, ela ser provida. Então Deus está falando que o preguiçoso ele não faz isso, ele fica deitado o tempo todo, ele dorme, ele cochila, ele não é proativo. Então Deus está falando sobre a nossa vida ser proativa, sobre termos um trabalho e naquilo que a gente for realizar, sermos excelentes, sermos os melhores, para que isso gere na nossa vida uma vida bem-sucedida no nosso trabalho. Depois ele vai falar sobre o homem mau, do versículo 12 ao versículo 15, que ele acorda planejando mal e não é difícil nós encontrarmos isso hoje, né? Você acorda e já tem notícia em todo lugar falando de pessoas que agem com maldade, que pessoas que acordam realmente pensando em fazer o mal. Então, nesse caso, a gente não pode ser essa pessoa, planejar o mal, mas também pedir, Deus nos guarda de encontrarmos com pessoas que estão planejando em fazer o mal, que só pensam no mal, que o Senhor nos livre de termos encontro com essas pessoas. E do versículo 16 até o versículo 19, ele vai falar sobre 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele não tolera. E é sobre ser mentiroso, sobre ter os olhos arrogantes, sobre matar, né, os inocentes, sobre ter suas mãos sujas de sangue, sobre no coração planejar coisas maus, tem pessoas que correm, né, para situações ruins, e a boca que é cheia de mentiras e falsidades. E a 7ª que ele não tolera é quem causa briga e discórdia entre irmãos. Então, que no dia de hoje o Senhor possa nos livrar das mentiras que tem da nossa boca, de falsidade, de derramar sangue e de fazer... Quando a gente fala sobre derramar sangue, a gente pensa já em pessoas que cometem crimes, né? E também, mas só que quantas vezes nós agimos com o outro, ferindo o coração dele, com palavras, e que isso causa morte na vida do outro. Então nós temos que ter muita sabedoria. Como vamos falar, de que forma vamos agir, e se atentar a não falar mal do nosso irmão. E esse irmão é o nosso próximo, né? Não falar mal da pessoa do seu trabalho, não falar mal do seu filho, não falar mal do seu esposo. Se você é envolvido em alguma obra social, ter cuidado para não falar mal das pessoas, não só falar mal delas, porque falar mal delas o que causa? Você faz com que outra pessoa que não conhece aquela pessoa pense a respeito dela algo que nem ela seja, algo que você pensa, algo que aconteceu com você. Então nós temos que pedir muita sabedoria a Deus, porque isso é muito fácil, né? A gente é muito levado a falar mal, a comentar sobre o outro. Então que a gente possa ter sabedoria sobre isso. E do versículo 20 ao 23, ele vai falar sobre adultério, sobre ter cuidado com a mulher leviana, sobre ter cuidado com esses relacionamentos que eles chegam na vida das pessoas, né, com essa aparência de ser bom, de ser legal, com palavras doces, com palavras bonitas, mas a Bíblia está falando que o adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Então, alguém que adultera, ele não só destrói o coração do outro, ele destrói a si mesmo. Então, que no dia de hoje Deus te dê sabedoria para se livrar dessa armadilha, desses ambientes autodestrutivos. Não pense que quando você adultera, você apenas machuca alguém que confiou o coração a você, você também se machuca, você também se destrói. Porque o ser humano foi criado para uma aliança, e essa aliança é de fidelidade, de amor, né, de doação, de constância. Então, que no dia de hoje o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu oro por cada pessoa que está acompanhando esse propósito, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, graça,
para resolver, Deus, questões de negócio. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, prática, para trabalharmos, que o trabalho das nossas mãos sejam eficazes, que possamos ser prudentes no poupar, que possamos ser sábios, Deus, com os nossos recursos, que cheguem às nossas mãos. Eu oro, Deus, que o Senhor nos livre, Senhor, de pessoas que planejam o mal o tempo todo, que elas acordam querendo fazer o mal, que o Senhor nos guarde dessa pessoa. Eu oro, Pai, para que todo coração também, que tem planejado algo mal, que tem pensado algo mal, Deus, em relação a outra pessoa, que o teu Espírito possa falar ao coração dela. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos livre, Senhor, de termos palavras de mentira da nossa boca, de falsidade, de planejarmos algo mal contra o nosso irmão. E Pai, eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor guarde pessoas da vida de adultério, porque isso é autodestrutivo, que elas possam ter o seu coração guardado e firmado no Senhor em uma aliança. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um dia, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Se você tem me acompanhado aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha com mais alguém, para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que o Senhor te abençoe. No dia de hoje, é sexta-feira, que o Senhor possa te levar para um final de semana guardado e protegido pelo Senhor. Fica com Deus e até amanhã.